A igreja são vocês. Não precisastes jurar, bastou tu aceitares o cargo que Jesus te deu e tão logo começaste a agir. Não tiveste medo nem vergonha, eras ainda um homem novo e cheio de vida, mas precisastes passar por momentos difíceis com doenças, criando 9 filhos, mas sempre com força e coragem na luta por um mundo melhor. Cada dia que se passava, mais bela tua alma ficava diante de Jesus. Agora já estás perto dos teus 70 anos, mas teu espírito é de um jovem. Há quem possa isto não aceitar, mas é uma realidade. O que tu fazes, meu filhinho Bento, é invejável. No mesmo instante que falas em Jesus e em mim, tu fazes muito sorriem. A isto se chama de um enviado de Deus, que vem preparando o povo para esperar Jesus com alegria e não com tristeza. Isto que tu fazes precisaria de mais pessoas pelo que vens fazendo. Cantar, sorrir, amar, brincar com todos e não maltratar ninguém. Meu filhinho, é por isso que vens conquistando muitas almas para Deus. Os teus livros, agora num só, ele é considerado como um fenômeno, por ter sido escrito por um homem de terceira série. Para Jesus já conquistaste, e para mim muitos filhos que não mais sabiam aonde ir por causa desta mudança, dentro da igreja de Pedro, a quem Jesus passou as chaves do seu reino. Meu filhinho, como agora que juntaste o braço de meu filho Jesus na cruz, deste crucifixo, ele também vem juntando para si o que estás fazendo. Em cada lugar que vais passando, contigo ele põe junto muitas pessoas para te ajudarem. Este sacerdote que aqui está contigo conhece o que é a verdade, e a verdade tem que ser esclarecida. Medo não pode existir, coragem sim, porque Jesus está precisando de mais ceifadores. O que não pode é deixar a igreja cair numa só vez. O braço de meu santo filho já quase não aguenta mais o peso dos pecados desses homens e mulheres que só vivem na euforia do prazer da carne. Desse desejo infernal, o diabo é que está no comando. Geração esta que Deus não suporta mais. Não é mais possível ficar assim como está. Tamanha vergonha desta natureza, onde já não se sabe quem é homem ou mulher. O lamaçal está cheio de almas perdidas. O odor desta gente nem os próprios anjos suportam mais. E é por isso que a terra vem se revoltando. Queiram ou não, o mundo vai ter que mudar de rumo, jogando todos esses homens e mulheres perdidos fora do globo, deste planeta. Pois o momento que vem se passando mais perto está para a vinda do meu santo filho Jesus. E ele não quer ver mais seus filhos sofrendo com tanta falta de respeito e desilusão. Filhinhos, tenham mais um pouco de paciência, que tudo isto vai se acabar. A igreja são vocês, e não mais onde falta o respeito para com Jesus sacramentado. Maria, Mãe dos Aflitos. Aqui fala bastante sobre o Pai, sobre o profeta. Foi hoje ou ontem que eu estava me lembrando dele. A gente de ouvir ele conversar com a gente, ele falar as coisas de Deus, veio assim uma lembrança, uma saudade de uma pessoa enviada por Deus para nos dar tanto testemunho
da prova de Deus, tanto exemplo bom para nós, que isso a gente não se vê mais, a gente não se ouve mais, né? De uma pessoa se dedicar tanto para Deus como foi o profeta, de dar tanto exemplo para os filhos como foi ele. Muitas pessoas que hoje faz parte da família, muitas vezes fico pensando, né? Mas como é que pode sair uma pessoa de lá da família que não é nem um pouco parecido, se tiveram todo o exemplo, nasceram lá dentro e não fazem nem, vamos dizer assim, 10 ou 20% do que foi ensinado pelo profeta e pelo seu Bento, né? Mas nós aqui, sendo filhos, eu falo por mim, né? Que nós somos testemunhas de que todos que nasceram, que foram ensinados por ele, pelo profeta, que não faltou exemplo, que não faltou ensinamento certo, correto. Se hoje estão pulando fora, se não estão fazendo o correto de um ser humano ou de um pai de família, não foi através do exemplo do pai. Porque eu desconheço de um pai hoje aqui na terra de dar tanto exemplo como foi o nosso. A gente só tem que agradecer, né, o ensinamento que ele nos deu, e ele deu para os filhos e deu para os netos, não esses novinhos que vêm agora, né, as crianças, mas eles, assim, eles ouvem de nós, os tios, eles veem o exemplo através da internet, né, todo dia é colocado quase o pai lendo a mensagem, falando. Infelizmente as pessoas, os próprios da família, a gente não fala mais nem de outros, né? A gente tem que falar dos nossos. Não olho por esse lado, né? Pelo ensinamento do vô, do pai. A gente vê assim, a gente fica olhando, a gente dentro da igreja, a dificuldade que é de segurar os jovens, as crianças dentro durante a missa ou durante um terço. Eles ficam na porta ou fica mais pro fundo da igreja, andando para lá e para cá, e a gente fica vendo aquela situação, vê como o demônio ele tem força também, né? Como ele faz de tudo para tirar a atenção dos jovens, das crianças. Então a gente tem que se agarrar com Deus, pedir para Ele todo dia, para Nossa Senhora proteger com o seu manto, todos os anjos e santos. A gente tem que implorar para eles, para nos proteger das garras do Satanás, porque ele está fazendo de tudo para tirar a atenção da humanidade, das coisas de Deus. Quando a pessoa, em todo lugar isso a gente vê, um ser humano com um celular na mão, a gente vê a pessoa indo bem dizer quase todo dia para a praia, todo dia assistindo uma televisão na frente de uma TV. Isso não é fanatismo. Aí chega pessoas e dizem que a gente ir para a missa todo dia, aí é um fanatismo. A pessoa que vai rezar, que vai pedir proteção a Deus, pedir até por eles mesmos, né? Que a gente pede pelo mundo, a gente pede pelas pessoas que se converterem, né, para Deus. As pessoas ainda falam mal da gente. E quando eles veem a pessoa indo todo dia para a praia, vê quando a pessoa está lá todo dia num bar tomando uma cerveja, que não falta, está todo dia lá, toda hora com o celular na mão, aí isso não é fanatismo. Agora a pessoa indo para a igreja, pedindo a Deus, aí isso é fanatismo. Também um ponto
que a gente está vendo pela internet, muitas pessoas falando sobre os finais do tempo, né? Os últimos papas, as profecias dos últimos papas. Muita gente se questiona e diz que ainda eles esperam o Pedro II, né? Uma pessoa que vai renovar a igreja, vai melhorar a igreja. Eles se enganam, né? Eles se enganam porque o Satanás foi, nessa parte ele foi esperto, porque na profecia, depois de João Paulo II, era para ter mais um, que foi o Bento XVI, mas como ele foi esperto para enganar o povo, porque muitas pessoas que entendem da lei da igreja de Roma, Francisco não faz parte, não é um papa. A pessoa que foi elegida lá por eles, lá escolhida, foi Bento XVI. Então ele estando lá, ele não faleceu, ele está lá. Ele colocou agora o outro para enganar, para confundir essa profecia, que o último seria, depois de João Paulo, teria mais um, né? Que seria esse, Bento XVI. Então esse Francisco veio só para confundir essa profecia. E depois surgiria o último, que seria Pedro II. Pedro II, para queira aceitar ou quem não queira, né? Muitas pessoas devem ter visto pela internet, muitas pessoas que falam, que fazem vídeos, isso e aquilo, mas eles ignoram isso, né? Acho que é uma pessoa, isso não tem cabimento de uma pessoa humilde desse jeito, Bento da Conceição ser o Pedro II. Naquela época, no começo, lá quando Jesus escolheu Pedro I, um pescador, foi a mesma coisa, de certo, né? Ninguém, bem dizer, quase aceitava um pescador ser o chefe da igreja, né? Ser um Pedro, o escolhido por Deus. Assim teria que ser no final também, uma pessoa humilde, simples, que ia dar o exemplo, queria tudo o que ele fez, esses 45 anos de evangelização, e só ensinou o correto, só ensinou o certo, amar a Deus sobre todas as coisas. Não uma pessoa, né, que se considera como chefe ou como líder da igreja. Muitas pessoas, não, eu tenho dar obediência ao meu superior, como o padre fala, muitos padres, né? Eu devo obediência ao meu superior, que é o meu bispo. Nós devemos dar a obediência a Deus, e assim o profeta ensinou a gente. Ele primeiro fazia de tudo, obedecia a Deus primeiro, para depois a sua família, para depois a sua esposa, e para depois um sacerdote. Esse exemplo ele deu para nós. Então a gente está levando isso também a sério, deste jeito. Não é um padre, não é um bispo, não é ninguém aqui na terra que vai dizer tem que ser assim, 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 que nós vamos obedecer. Se não tiver ali escrito na Bíblia, se não for escrito pelos profetas, não, que é daquele jeito, que a gente vai fazer o contrário. Então, todos vocês têm que levar isso a sério, têm que pôr isso na cabeça e não tirar mais, porque muitas provações ainda vão vir, muito pior do que essas que nós estamos passando, por as pessoas acham que sim, né? Muitas pessoas criticam, né? Pessoas que dizem que falam que é uma simples gripezinha, mas se a gente ter fé, é uma simples, mais uma doença, né, que surgiu no mundo, mais uma doença para as pessoas que não têm fé em Deus, acreditam só no dinheiro, eu acredito no meu médico, eu acredito se eu estiver lá no hospital que eu vou ficar melhor, não põe na mão de Deus. Quantas vezes o profeta, o Bento da Conceição, ele estava no hospital, ele saiu do hospital,
a pedido por Deus, meu filho sai agora. E na casa mesmo ele ficou bom, ele não precisou ser operado, não precisou nada, porque ele confiava em Deus, ele acreditava em Deus. E assim nós estamos passamos um ano inteirinho, bem dizer quase, com essa doença, recebendo as pessoas, não desafiando, né? Não dizendo que ela não existe, mas a gente tem que confiar em Deus. Se for para a gente ir, a gente está na mão de Deus, mas a gente não pode de desistir ou se trancar ou fechar as portas como estão fechando, como muitos padres dizem que nós estamos falhando e falhando feio, porque por uma provação dessa a gente já está dizendo não para Deus. Imagina as outras provações que vão surgir muito pior do que essa. Então vocês vão negar a Deus. Eles já estão vendo neles que eles não vão ter coragem de dizer que acreditam em Deus, que vão negar tudo pelo amor de Deus, por acreditar nele. Então nós temos que praticar, nós temos que fazer isso desde já. Não podemos pensar assim, eu vou ver se vai acontecer. E depois que acontecer, não adianta mais. É como ano retrasado. Quem imaginaria que ia acontecer aparecer essa doença e as igrejas todas iam fechar? Que vocês não podiam mais passar de um estado para o outro? Ninguém imaginava isso. E aconteceu. E o que vai acontecer é muito pior. O profeta sempre falava: não espere coisas boas. Para as pessoas que não acreditam em Deus. Mas para nós que acreditamos em Deus, nós temos que ficar contentes, felizes, porque a gente sabe que depois de tudo isso que está acontecendo, está muito mais próximo a vinda de Jesus. Porque nenhum homem aqui na terra tem mais o poder de endireitar esse mundo. Só Deus. Então por isso que o que está acontecendo no mundo, nós que acreditamos, nós que acompanhamos a mensagem, a Bíblia, as profecias verdadeiras, não acreditamos num homem qualquer que diz uma coisa, diz outra e todo mundo aplaude, todo mundo diz que nós temos que acreditar nele. Essas pessoas vão decaindo cada vez mais, elas vão ficando com medo de tudo que vai surgindo. Então elas não confiam mais num padre, não confiam mais na igreja, elas se trancam, elas ficam com medo de tudo, porque elas não leem o que Deus está passando, nos confortando, que Ele é a nossa segurança. Quantos antigos passaram por quantas provações, mas eles não renegaram a Deus. Eles preferiram morrer, mas dizendo que acreditava em Deus. Eu acredito num Deus só, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então nós devemos fazer o mesmo. Nós não podemos tirar isso nunca da nossa cabeça. Que nós devemos passar por cima disso tudo, mas sempre acreditando em Deus, mas sempre como Jesus está pedindo, com as vestes certas, fora desses lugares onde Deus não vai estar, que não tem a proteção dos anjos, não tem a proteção dele, de Nossa Senhora, não tem de ninguém lá do céu. Aí depois que acontecer, aí as pessoas, meu Deus, por que isso foi acontecer com meu filho, por isso que foi acontecer isso com a minha esposa, com o meu marido, com um da minha família? Porque a vida inteirinha, bem dizer, 10% eu acho que falava em Deus, que eu numa missa, o restante era só, não, nós temos que aproveitar o mundo, nós temos que se divertir. Não acreditava que ia chegar o fim, né? Que a gente sempre, o profeta falava, e nós comentamos aqui, nós devemos estar preparados não só no momento que a vinda de Jesus Cristo, mas o fim da nossa vida, que ninguém sabe o dia de amanhã. Todas as pessoas que infelizmente estão partindo, sem muitos meses, sem assistir uma missa,
sem se confessar, sem tomar o Santo Sacramento, sem ter lá no finalzinho ali da vida, ali, sem ter uma visita de um sacerdote para ali, né, ter uma confissão, né, uma bênção de um sacerdote. Quantas pessoas estão morrendo desse jeito? Então, porque não se prepararam antes. Sempre vão dizendo, não, eu quero ver primeiro se vai acontecer para depois eu fazer alguma coisa. Aí depois não dá mais tempo. E se esse ano que passou foi desse jeito, não espere que esse ano agora vai ser melhor. Infelizmente, a gente não pode dizer ao contrário, porque senão a gente vai estar contrariando as mensagens. Que se Deus fala que tudo vai se cumprir, o castigo é inevitável, ele vai vir. Então não é um castigozinho qualquer. É triste os castigos que vão vir. Pela falta de respeito, pelas pessoas não acreditar mais em Deus, pelas pessoas entrar dentro da casa de Deus, quando entram ainda, né? Uma vez ou outra, quando entram com mal vestido, não dobram mais o joelho na frente da Santa Hóstia, não existe mais o sacrário no centro da igreja. E querem o quê? Querem que o ano vai ser bom? Quem manda no mundo é Deus. Quem manda na natureza é Deus. Se Ele quiser que uma cidade, ou um estado, ou um país seja destruído pela natureza, está na mão dEle. Não está na mão de um homem. Só porque se diz o tal fulano, que a pessoa é poderoso no seu país, é uma pessoa milionária. Sem Deus não é nada. Então nós devemos se agarrar cada vez mais nessas mensagens, no Santo Terço, né, no Rosário, quem pode, na Santa Missa, a missa verdadeira, né, a missa com respeito. É só nisso que a gente deve se agarrar, porque o que está para acontecer não é pouca coisa. E o Satanás, ele está enganando as pessoas. Quanto mais ele pode enganar com as suas invenções, e que vai vir mais invenções piores do que essa que nós temos, que vai surgir, as pessoas cada vez vão caindo mais na armadilha dele e vão deixando Deus de lado. Aí quando precisa de Deus, aí já é tarde.